chegou um momento, aquele momento, Guilherme. Aquele momento onde você de casa vai poder interagir com a gente. E hoje, no nosso programa, nós vamos responder algumas dúvidas que ficou aí da semana retrasada com a nossa sexóloga Jussânia Oliveira, que já está aqui presente. E seja muito bem-vinda, Jussânia. Muito obrigada, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um trabalho que me dá muita satisfação e o nosso propósito é esclarecer, orientar, tirar as dúvidas das pessoas. Então podem fazer as perguntas que nós estamos aqui para respondê-las. E olha só, hoje é sexta-feira, todo mundo já está animadinho, né? Chega sexta-feira, você vê como é que tá aqui o negócio, todo mundo... Ainda mais que, olha, hoje vai ter um showzaço aí na cidade de Santa Bárbara, né? Que vai ser no Bus Bar. Então vai ser a dupla Marcos Moreno e Goiano, que esteve aqui na quarta-feira no nosso programa. E você aí de casa é convidado a participar desse evento muito bacana no Bus Bar, lá em Santa Bárbara. Fica no bairro, como que chama lá o bairro? No Jardim Santa Rosa 2, em Santa Bárbara do Oeste. Então Marcos Moreno e Goiano vai estar tocando agora à noite lá, fazendo um showzaço. Você aí está convidado. Mas, gente, já que a gente tá falando de festa, de final de semana, vamos falar de sexo, de galera animadinha, vamos falar de sexo, porque o povo gosta, né? Como pode? O povo adora falar de sexo. Como que é, né? Por que todo mundo riu quando todo fala de mundo sexo? gosta. Não entendi. É muito interessante, né, como o tema promove essas reações nas pessoas, né? As pessoas ficam mais divertidas, mais animadas, às vezes um pouco tímidas, constrangidas. É muito curioso, realmente, as reações são as mais diversas possíveis. Mas o propósito é a gente poder trabalhar para uma sexualidade saudável, né, com prazer, sem tabus. Sem tabus, sem mitos, sem preconceitos, que existem muitos no que se refere ao exercício da sexualidade humana. Então, a ideia é poder trazer a melhor forma, e pensando que sexualidade é uma questão de saúde, de qualidade de vida. Se você não tem uma vida sexual prazerosa, plena, satisfatória, com certeza você tem problemas na sua vida, na sua saúde e no seu relacionamento. Olha só, Muito tá vendo? bem. Então, sexo é saúde. E você não quer ter problema, né, meu anjo? Então, chegou a hora de entender um pouco mais sobre a sua vida. Vamos fazer sexo com Jussânia Oliveira no programa Nossa Casa. Ops! Não. Vamos mudar essa Vamos melhorar essa frase. Falar sobre sexo. Muito bem. Então vamos lá, Jussânia Oliveira, minha sexóloga querida, que tá bombando na internet. Nossa, na internet no você blog. bomba, né, Ju? Nossa. Muito gostoso, legal. né? Eu Muito compartilho gostoso. sempre, porque eu acho super interessante, as mulheres têm que ficar, não só as mulheres, os homens. Os homens também, todos claro. têm que entender um pouco mais, não é verdade? Isso, eu acho que as redes sociais, elas contribuem muito para essa questão da gente ampliar, né, o conhecimento, esclarecer, orientar e realmente, Gui, assim, o que eu tenho no YouTube, no blog, né, que o blog está novinho, tem quase 2 meses o blog e a página profissional no Face. Então, são canais que as pessoas têm para tirar suas dúvidas, para interagir diretamente com o profissional, porque eu sei que muitas pessoas não têm condição de ir até o consultório. Então, as mídias, né, os meios sociais servem para isso, para a gente poder ampliar a discussão e falar muito do tema sexualidade humana. Muito bem, Guilherme. Eu vou começar a primeira pergunta para minha Vamos amiga lá. sexóloga Jussânia. O pessoal mandou um monte a semana passada, Muito bem. né? Para Tem você que muita mandou, ó, no 994-67-2500, já atravessei na sua frente. Pode Vamos falar. lá, porque tem muitas perguntas. Tô brincando. Ju, é o seguinte, o telespectador mandou aqui, é o Vitor. Ele está perguntando se é verdade que o vinho é afrodisíaco. Nossa. E ele disse aqui, ó, para mim funciona muito bem. Nossa. Então, a bebida alcoólica, de um modo geral, né, ela age de uma forma no cérebro que acaba relaxando, você fica mais solto, mais à vontade. Eu sempre coloco que, numa situação de jogo de sedução, de romance, o vinho, né, ele é bastante erótico, ele é bastante estimulante, mas a gente não deve usar a bebida como muleta para se sentir livre à vontade na questão sexual, né? Verdade. Ah, sim, porque senão toda vez que você vai ter uma relação sexual, você precisa beber. Ah, entendi. Acaba gerando a dependência. Então, a bebida é gostoso para você compartilhar um momento, né? Um momento romântico, um momento de jogo de sedução, mas não usar como muleta. Então, isso é muito importante a gente observar. Não vai ficar bêbado aí, né? Ah, então, pois é. Não, se você beber demais da conta,
não vai funcionar. Né? Principalmente para os homens, né? Verdade. Porque o álcool pode ser um pouco broxativo, vamos dizer assim. Com certeza. Se você tiver uma dosagem alcoólica muito alta no sangue, você tem muito mais dificuldade de conseguir ter ou manter a ereção. Então, se beber demais, você pode ficar feliz e saltitante, mas a relação sexual pode não ocorrer. Então, melhor tomar cuidado. Muito Tá bem, certo. Guilherme. Vai lá, meu querido. Agora temos uma outra pergunta aqui. Olha só essa pergunta. A pessoa não quer se identificar, ela tem um pouco de vergonha. Vamos lá. Qual gel íntimo eu escolho para ter mais prazer e como ele funciona? Os lubrificantes artificiais, eles têm por objetivo facilitar a penetração, né? Então, você tem, com o lubrificante, tanto no pênis quanto na vagina, a facilidade de ter uma penetração mais suave, enfim. Agora, qual você precisa escolher um que seja à base de água e que seja antialergênico, porque você tem que ter cuidado, você vai aplicar o gel no genital. Certo. Então, tem que ser um produto de qualidade e que não promova alergia. E sempre lembrando, existem situações, por exemplo, quando a parceira tem um pouco mais de dificuldade de lubrificar, né? O gel ele é muito importante porque ele vai auxiliar nessa lubrificação, mesmo que sendo artificial, e vai facilitar a penetração. Mas nem todas as situações são necessárias. Então, muitas vezes, a mulher tem lubrificação suficiente, ou mais do que suficiente, para ter uma penetração boa, sem absolutamente nenhum problema. Tá certo. Existem alguns gelzinhos com menta, com sabor morango, sabor uns que esquentam, um que esfria. Como Aí isso funciona? para a prática do sexo oral, né? Então, se você vai ao sex shop, você vai encontrar uma infinidade de produtos e de géis. Sempre lembrando, precisa ser de boa qualidade, porque vai diretamente no genital. Então, você realmente precisa ter cuidado com isso. E tem os géis com sabores, né? Sabores variados, que é justamente para facilitar o sexo oral. Por quê? Tem mulheres que, além de ter o tabu com relação à prática do sexo oral, elas têm também a dificuldade com relação ao cheiro característico do genital. Não é um cheiro ruim, é um cheiro característico. O genital tem cheiro, ok? Só que não é desagradável. E o gel com sabor, ele facilita, porque não só a questão do gosto, mas o cheiro também, para algumas mulheres, fica bem melhor. Muito bem. As pessoas se esborracham. Só porque a pergunta saiu fora da pauta. Só porque a pergunta saiu fora da pauta, a pessoa já As pessoas estavam se controlando aqui para não começarem a rir. E é engraçado que assim, são os apresentadores, os câmeras, os produtores, todo mundo. É que o assunto é tão interessante que na hora que ele falou gelzinho, todo mundo olhou pra mim assim, eu falei, opa, peraí. Ó, tá vendo? As fantasias para onde vão? Viu como as pessoas fantasiam com gente. respeito à sexualidade? Muito bem, Ju. Priscila, sua cara foi melhor. A hora que eu vi a sua cara. Não, mas a gente tem que fazer as perguntas do telespectador, Sim, não tem sim. outro jeito. E assim, o gel qualquer um pode usar, né, né? Ju? Assim, quando você pensa em sexualidade, existem tantos produtos que podem facilitar, que podem aprimorar, que podem apimentar a relação sexual, que vale a pena fazer uso, que Muito vale a bem. pena tentar, né? Você pode descobrir uma forma diferente de ter prazer. Muito bem, Ju. Olha, gente, nós estamos recebendo aqui a Jussane Oliveira, tá? É Jussane Oliveira, sexóloga. E a Ju, assim, várias perguntas estão chegando quentes demais, tá? É por isso que tem mais uma aqui. A gente tem que até tomar cuidado aqui com as perguntas. Tem que tomar viu? cuidado. Olha só, deixa eu ver aqui. A Nayara, tá, gente? Olha, acabo de terminar um relacionamento e foi muito sofrido. Sinto que preciso ficar sozinha, mas minhas amigas dizem que eu preciso de uma nova aventura para preencher esse vazio que ficou. E ela está um pouco indecisa. Veja Nayara. só, Nayara, achei muito legal a sua pergunta para a gente poder entender o seguinte. Sexualidade é uma parte do ser humano, mas a gente nunca pode esquecer que por trás disso existem pessoas com emoções, com sentimentos, existe a questão do comportamento humano. Então, eu como profissional da saúde mental, né, e sexual, eu sempre faço questão de frisar. O comportamento ele está diretamente atrelado às reações que você apresenta. Nesse caso específico, se foi um término sofrido e alguns relacionamentos acabam de um jeito realmente muito danoso emocionalmente, você precisa de um tempo para se recuperar, para elaborar essa perda, para entender que muitas vezes foi bom enquanto durou e agora é uma nova fase.
Todos nós temos times diferentes. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para se recuperar. Tem pessoas que conseguem superar mais rapidamente. Respeite o seu tempo e tenha muito cuidado com aquilo que é dito ou sugerido para você. Porque, óbvio, as amigas, os amigos, eles vão querer te tirar daquele quadro, não querem te ver triste, eles querem o melhor para você. Mas, muitas vezes, eles precisam respeitar esse seu tempo. Permita-se esperar um pouquinho, dar esse momento para você refletir, para você se reestruturar e daí procurar, ou se quiser, né, procurar um outro relacionamento. Uma coisa muito importante, nós somos capazes de viver bem sozinhos. Tá? A gente não precisa ter o tempo todo alguém do lado. As pessoas precisam parar de acreditar nessa necessidade absurda, uma dependência. Aprecie a sua companhia, goste da sua companhia, porque se você gostar da sua própria companhia, primeiro, você nunca vai estar sozinho. E segundo, quando você encontrar alguém, vai ser para complementar e não para cobrir falta nenhuma. Então, dê o seu tempo, ok? Muito bem, que bacana, resposta. hein? Show, Nossa, hein? Ju Adorei. Uma psicóloga, Adorei, na verdade, Ju, né? adorei. Adoro a Ju, na verdade, né? Ela é muito boa. Ô, Ju, tem mais pergunta aqui e tem a Fernanda que mandou. Em quais partes do corpo os homens mais gostam de acariciar? Então, Fernanda, eu sempre coloco que a beleza do ser humano está na sua singularidade. Cada um de nós, seja homem ou mulher, tem as suas preferências. Isso vai de acordo com o seu desenvolvimento, daquilo que você foi experimentando ao longo do seu exercício sexual e o que você descobre que para você é prazeroso. Os homens, de um modo geral, eles são mais genitalizados. O que isso significa? Que um ponto certeiro na questão do estímulo é o genital. Se você tocar o genital, você vai ter uma reação imediata. Eu também coloco que os homens, eles ainda precisam trabalhar muito essa questão da sensibilidade, do sinestésico, porque eles têm uma percepção assim bastante pobre no que se refere a estímulos. Porque o genital, ele é altamente estimulante, excitável, mas o corpo inteiro tem uma infinidade de zonas erógenas que, ao serem tocadas, vão promover excitação e prazer. Então, o legal é, no momento do namoro, ali das carícias, você experimentar toques em regiões variadas e perguntar para ele, assim é gostoso? Assim você curte? A própria reação dele vai indicar que, além do pênis, existe um universo muito mais amplo de sensações. Oh, que Nossa, bacana, hein? show, show. Olha, eu tenho duas perguntas aqui, eu não sei qual que eu faço. Eu não sei se eu deixo pro Guilherme essa. Eu vou deixar, ó, a próxima pergunta da telespectadora que eu vou deixar para você, tá bom? Tá bom. Que é uma pergunta, né, sexo masculino. Eu vou masculino. fazer da mulher. Vou fazer assim, viu, Ju? Perfeito. Então vamos lá. Programa Nossa Casa, hoje com a Jussane Oliveira, sexóloga. Mais uma pergunta. Sexo anal prejudica a mulher? Gente, sexo anal nada mais é do que uma variação sexual, ok? É uma prática sexual. Obviamente que se você não tem o hábito da prática do sexo anal, você precisa ter alguns cuidados. Prioritariamente usar o preservativo sempre, ok? Não tem essa de, não, mas é só um pouquinho, mas depois a gente põe. Não, preservativo sempre. Não só no sexo anal, mas em qualquer prática sexual. Se você conversar com o seu parceiro, se vocês estiverem de acordo para experimentar a prática do sexo anal, você precisa ter alguns cuidados. Lembrando, sexo anal, o ânus não tem lubrificação natural. Ou seja, você precisa usar um lubrificante artificial para facilitar a penetração. É um músculo, então você precisa ter o controle desse músculo para que no momento que se inicia a penetração, você não sinta dor. O parceiro precisa ser gentil e delicado e cuidadoso no sentido de fazer o movimento, a penetração gradualmente, não de uma vez, principalmente para quem não tem prática. Agora, o sexo anal é uma prática, pode promover prazer, inclusive orgasmo, para muitas mulheres. Falando nisso, Guilherme, assim, tirando algumas dúvidas de mulheres, ou acho que a gente já ouviu várias mulheres reclamando, as pessoas que são mais, assim, 20, 10 anos, 12 anos, 15 anos de casado, e tem essa vergonha do marido,
né? Então, às vezes, fala assim, meu marido me traiu, foi lá fora buscar, porque eu não faço isso. Qual que seria a sua dica hoje para essas pessoas, para essas mulheres, hein? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês e muito honestamente. Não, se ele foi procurar lá fora, não é porque você não fez sexo anal com ele. É porque o relacionamento de vocês está com problema e com um problema sério. Eu acho que quando você está num relacionamento que você ama, que você respeita, que você tem uma boa convivência, a primeira coisa é você saber respeitar os limites do outro. O sexo anal é uma prática sexual, uma variação sexual, não tem absolutamente nenhum problema, mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer praticar. Então, quando você está com alguém, está implícito nessa escolha de relacionamento respeitar o desejo do outro. Se a sua parceira não quer, mesmo que seja a maior fantasia do seu parceiro, ele precisa respeitar. E pode acreditar, não foi por isso que ele procurou fora. Tá bom? Muito bem, adorei. Parabéns. Com toda certeza, né, a Jussânia responde aí as suas perguntas. Agora, olha só, tem uma dúvida, que também é uma mulher que mandou, tá? Ela pergunta sobre, justamente por causa do marido dela, homens com ejaculação retardada sentem menos desejo sexual ou não? Não necessariamente, né? A ejaculação retardada é uma disfunção sexual masculina e, como tal, precisa ser tratada. Mas a questão da ejaculação não impede que ele tenha desejo, que ele se excite. O que pode ocorrer é que ele vai acumulando frustração ou a parceira fica muito incomodada pelo fato dele não ejacular, e isso começa a gerar atrito, conflito entre o casal. Então, isso pode ocasionar a indisposição dele de procurar sexo, mas não altera a questão do prazer ou da satisfação. Só que é como se a sensação tivesse faltando algo, né? A pessoa, tanto ele acha que a parceira não vai ficar satisfeita e ele não fica satisfeito porque ela não está bem. Então, é importante procurar ajuda profissional, seja essa disfunção ou qualquer outra. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de saúde. E se o casal tem um problema sexual, não é um problema dele, é um problema do casal. Se o problema for com ela, não é um problema dela, é um problema do casal. E tem que buscar tratar, procurar ajuda juntos, ok? O que não dá é para ficar tendo uma vida sexual insatisfatória ou frustrante. Sexo é muito bom, sexo é prazer, sexo é vida, e a gente tem que cuidar, tem que tratar se for necessário. Bacana. Não, o que eu mais, assim, eu gosto quando a Jussânia vem aqui, que ela começa a falar, né, Guilherme, e a gente começa a lembrar do nosso dia a dia, principalmente eu que sou mulher, vivo no meio, né, de salão de cabeleireiro, em loja de roupa, e as mulheres sempre, a gente comenta, a gente conversa, né? E teve um dia que eu encontrei uma pessoa, eu vou falar isso porque eu falei para ela, quando a Jussânia for, eu vou fazer essa pergunta para ela. Ela falou para mim que ela, assim, ela tem uma vida de casada super bem, filhos e tal, só que ela vive correndo do marido. Só que eu falei assim, então você não gosta mais dela? Não, Pri, não é isso. É que eu corro do sexo, é uma coisa minha. Tipo, eu tô cansada, eu tenho filho, eu tenho criança, eu tenho que trabalhar. Isso acontece muito hoje em dia com as mulheres? Qual que seria a dica hoje para ela? Ela tem, só que ela fala, nem no momento eu penso em terminar. Eu amo meu marido. Então, infelizmente, né, isso que acontece com ela acontece com boa parte das mulheres. Inibição de desejo, falta de vontade, não procurar o encontro sexual acomete cerca de 40% das mulheres. Verdade. Então, é um índice Bastante realmente gente. bastante alto. Mulheres em relacionamentos de longa duração, com casa, filho, trabalho, a gente precisa lembrar, nós não fomos educadas, ninguém ensinou para nós sermos boas amantes. Quando eu falo amante, gente, eu falo de amor, ok? Não de marido dos outros. Eu acho que deturparam essa palavra amante, amante de amor. Então, ninguém ensinou a questão de aprender a gostar de sexo, de praticar sexo com prazer, enfim. Isso que ela está vivendo é um problema comum, mas que precisa ser tratado. Sexo é uma coisa, amor é outra coisa. São duas situações distintas. Mas quando a gente está num relacionamento, a gente busca as duas coisas em conjunto, né? Porque se você ama o seu marido e realmente quer manter o seu relacionamento com ele, não tem como ficar sem vida sexual, a não ser que ele concorde com isso, tá? Se para ele não for problema, se ele ficar sem atividade sexual e tiver ok, tudo bem, beleza, vocês estão de comum acordo, é um relacionamento adequado, mas em geral isso não acontece. Então, se você está com dificuldade para procurá-lo sexualmente, não tem desejo, não tem vontade, precisa de ajuda profissional. Às vezes é só você que precisa de tratamento, às vezes é o casal, às vezes é o relacionamento casal. Talvez a forma como ele faça sexo, como ele te estimule, como ele te excite, não seja prazeroso para você. A gente precisa verificar, identificar o que é que está acontecendo de problema.
mas existe um problema e precisa ser tratado. Muito bem. Bacana, hein? Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Eu sinto um pouco de dor de acordo com a posição na hora do sexo. Isso pode acontecer em função da posição do meu útero? Não, o que acontece é o seguinte, você só vai sentir dor numa relação sexual com penetração, primeiro, se você não estiver devidamente excitada, né? Se você não tem a excitação suficiente, você não tem lubrificação. E a lubrificação, ela é fundamental, né? Ela é própria para isso, para que ocorra uma penetração sem incômodo, sem dor. Sexo não combina com sofrimento, não combina com dor. Então, se você sente dor, algum problema existe. Primeiro, é necessário você fazer uma avaliação ginecológica para ver se você não tem nenhuma cistite, nenhuma inflamação, nenhum problema ginecológico. Porque muitas vezes a mulher acha que sou eu. Não, às vezes existe um problema ginecológico. Descartou um problema físico, um problema orgânico, aí você precisa pesquisar o que é que está acontecendo nesse relacionamento. É a posição, de repente a posição sexual te deixa envergonhada, te deixa constrangida, aí você contrai a musculatura. Se você contrair a musculatura, você vai sentir dor. Dispareunia, que é dor na penetração, é uma disfunção sexual e, como tal, precisa ser tratada. Nossa, gente, que aula de sexo aqui hoje nesse programa, dúvidas. Nossa Casa, hoje com ela, sexóloga, olha, Jussane Oliveira. Ô, Ju, eu vou tirar outra dúvida, eu não tô nem olhando aqui, eu sei que tem um monte de perguntas, peraí, o Guilherme vai fazendo as perguntas. Por que a mulherada não gosta de fazer sexo, amor, enfim, com a luz acesa? Várias mulheres. Então, pois é. Essa é uma pergunta ótima, né? É. Primeiro porque fica tudo muito explícito. E nem sempre a mulher está em paz com o seu corpo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que prega a ideia de corpo perfeito, de mulher linda, maravilhosa, que não pode ter uma gordurinha, não pode ter uma estria, não pode ter culote, não pode ter os furinhos, como que é? Celulite. Quer dizer, não pode ter nada. Gente, isso não existe. A mulher gosta de um clima mais intimista, uma meia-luz, porque a mulher é mais romântica, é mais emocional. E o homem, gente, o homem é visual. Ele gosta de enxergar, ele gosta de ver tudo. Eu acho que dá para a gente entrar num acordo, né? Entendi. Porque essa preocupação que as mulheres têm, os homens não têm. Eles não vão olhar para o seu bumbum procurando um furinho de celulite. Ou uma estria, porque se o cara fizer isso, é um babaca, né? Muito bem. Se o homem fizer isso, não vale nem a pena se relacionar com esse sujeito. Mas ele gosta de ver o seu corpo, ele não vai ficar enxergando isso que você considera uns defeitinhos, porque ninguém tem o corpo perfeito. E se tiver, gente, é um sacrifício tão grande para ficar com o corpo desse jeito que sobra pouco tempo para qualquer outra coisa. Então, as mulheres não gostam de luz acesa pela exposição, por ficar tudo muito assim, muito explícito. Eu acho que dá para combinar, né? Vamos ficar numa meia luz e agrada a todo mundo. Eles enxergam você, né? Ok. E você não fica tímida, não fica constrangida na situação. Gostei. É uma coisa impressionante, né? Você Gostei. vê, o homem, ele tem alguns fetiches também, né? E esse de ver a mulher é muito comum. Os homens gostam de ver, de apalpar, de pegar, não é assim? E tem também aquelas pessoas que gostam de algumas coisas um pouco diferentes. Tem os homens que adoram os pés das mulheres, né? Tem homens que adoram sentir o cheiro do pé da mulher. E rola muito isso. E tem homem que coleciona calcinha, por exemplo. Sim, tem umas coisas que saem um sim. pouco do que nós achamos que é normal, mas às vezes uma pequena coisa pode servir para esse homem ou a mulher ter uma excitação, não é mesmo, doutora? Então, tem homens que não só colecionam calcinhas, como usam a calcinha na relação sexual. Na relação sexual. São fetiches, gente. Eu acho que assim, é muito importante a gente poder, primeiro, identificar o que nos excita, o que nos estimula, o que nos dá prazer. Daí nós vamos na parceria, né, na combinação ali, se tudo bem, para parceria. Se tiver ok, qual o problema? As pessoas se preocupam demais com julgamento, né? As pessoas vivem em função do julgamento. Muitas vezes o casal não conversa sobre as fantasias individuais pelo medo ou pela preocupação do julgamento do outro. Eu parto do princípio do seguinte: se a gente está num relacionamento, né, nós temos que ter a liberdade para nos expressar. A forma como o outro vai entender, nós teremos a oportunidade de conversar a respeito. Agora, se eu não falo nada, se você não fala nada, você se frustra, você reprime um desejo, uma fantasia, e isso pode empobrecer a sua relação sexual, tá? Então, se você acha que é estranho, que é esquisito, enfim,
comece falando com a sua parceria sobre isso. Nossa, eu tenho uma fantasia, mas sabe que eu não falo para você porque eu fico preocupado com o que você vai pensar, o que você vai achar? Né? Verdade. Só aproveitando esse gancho, Gui, uma coisa muito importante com relação à prática no relacionamento sexual. O ânus masculino é uma zona erógena, certo? Agora, pergunta se os homens deixam a mulher tocar ou se quer passar perto. Por quê? Pelo preconceito, né, com relação à prática do sexo anal masculino, porque consideram que o homem se sentir prazer no toque, no ânus, tem tendência homossexual. Gente, tendência não existe. Não existe tendência homossexual. Ânus é uma zona erógena, tanto para o homem quanto para a mulher. Aliás, eu acho o sujeito muito macho, aquele que permite, que assume que tem prazer nessa região e não diminui em nada a masculinidade ou a virilidade dele. Nossa, tá show vendo? de bola! Bacana, Essa é a hein? Jussane Oliveira, sexóloga aqui no programa Nossa A partir Casa. de hoje, os nossos cinegrafistas Nossa. aqui estão todos já pensando como que vão fazer, viu? Ó, Então, tá todo mundo pensando ó, a aqui, cara gente. Ó o Léo ali atrás O da carinha Léo, dele, ó. Carigo, Coelho, Gustavo, diretor, todo mundo pensando, né, gente? Todo mundo. Olha, você faz todo mundo parar pra pensar, Ju. É incrível quando você vem aqui. Eu tenho certeza que ficam pensando em mim o dia todo. Eu imagino. Mas tenho Vamos certeza. ficar com isso na cabeça o dia todo. Viu? Certamente. Ô, Ju, agora mais uma pergunta de uma telespectadora. Dá tempo, produção? Dá, né? Vamos lá, gente. Olha, mas é quase a mesma. Vou fazer essa aqui, ó. Tenho 30 anos e nunca tive orgasmo. Nossa. Adoro meu namorado e até tenho excitação e lubrificação. Mas o orgasmo que é bom, nada. O que posso fazer para conseguir sentir essa coisa que diz ser tão boa? Então, a anorgasmia, né, a ausência de orgasmo numa relação sexual é uma disfunção feminina bastante comum. Né? Muitas mulheres se queixam. O que acontece, Pri, é que muitas mulheres não sabem sequer identificar o que é um orgasmo. Por esse finalzinho da pergunta dela, né? Então, o que é essa coisa? Então, se cria uma supervalorização, né, uma ideia muito exagerada do que seja um orgasmo ou dessa sensação de prazer. Então, sempre lembrando, a resposta sexual humana é composta de 3 fases: desejo, excitação e orgasmo. Ela diz que tem desejo porque ela gosta do parceiro, ela diz que se excita porque ela tem lubrificação, mas ela não consegue atingir a 3ª fase, que é a fase do orgasmo. Então, o que a gente pode avaliar é o seguinte: ou você não atinge um nível de excitação muito alto e é interrompido por não sei que razão, talvez ele não consiga controlar a ejaculação, talvez ele não saiba o time, talvez ele não consiga te estimular suficientemente, talvez você não saiba se estimular e fique esperando, deixando tudo por conta do seu parceiro. Então, a anorgasmia é uma disfunção sexual com variadas causas, tá? Você pode bloquear, você pode ter alguma experiência traumática que acaba interferindo, enfim, é uma série de situações que podem ocorrer. O que você precisa entender é o seguinte: se você gosta do seu parceiro, você tem desejo, você se excita e não tem orgasmo, busque ajuda profissional, porque o seu prazer ele é muito importante para você e muito importante para o seu parceiro. Tá? O homem, numa relação sexual, onde percebe que a parceira não tem orgasmo, ela não consegue sentir prazer, ele vai se frustrando, ele vai se responsabilizando e isso pode gerar conflito no relacionamento. Muito bem. Só bem bacana, né, gente? Eu acho que dá pra gente entender um pouquinho melhor. Nossa, e foi muito bom. Não é mesmo, Jussane? Porque esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, eu tenho certeza que acaba ajudando muita gente aí em casa, que acaba quebrando alguns tabus e às vezes procurando até ajuda psicológica, né, de uma sexóloga, no caso, o seu caso hoje aqui, né, como referência para as pessoas em casa que estão tendo problemas sexuais. E, gente, saibam que isso pode afetar muito o seu relacionamento, não é mesmo? Com certeza. Pode destruir um relacionamento, né? As pessoas, eu como profissional e como pessoa, eu sempre digo, o sexo, ele é 100% do relacionamento? Não, eu não acredito. Existem vários outros aspectos de um relacionamento que são tão importantes quanto. Agora, um relacionamento sem sexo, ele é bem-sucedido? Não, não é, gente. Não tem como ser. Porque isso é importante para a saúde, para a qualidade de vida e para a qualidade deste relacionamento. Então, se existe algum problema, seja em você, mulher, seja em você, homem, e que interfere na saúde do relacionamento do casal, precisa procurar ajuda. E tem que ser um especialista, tá, gente? Tem que ser um especialista em tratamento sexual.
Porque muitas vezes eu sou psicóloga de formação e especialista em sexualidade humana. Muitas vezes eu recebo pacientes encaminhados de colegas psicólogos que chegaram a essa questão da sexualidade e eles não tratam, eles encaminham para o especialista. Então é importante que seja um especialista. Jussânia, para quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, tem a minha página, né, www.jussaniaoliveira.psc.br, a minha página profissional. Mas, gente, vocês podem me encontrar em todos os canais de comunicação. Eu tenho blog, que está super legal, estou super feliz com o resultado do blog. Tem a minha página profissional no Face. Enfim, me encontrar não é difícil. Tá certo, E o que então. você trouxe pra gente? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, Por né, o favor. último Aqui, ó. lançamento. Legal. Presta aqui, por favor. Deixa eu colocar nessa câmera Dá enquanto tempo você aí? falando. Dá tempo? Ah. Tranquilo? Esse livro, ele foi organizado por um grande amigo e colega de profissão, Oswaldo Rodrigues, de São Paulo. É um livro que fala das histórias da sexologia brasileira, que são os profissionais, a trajetória dos profissionais em sexualidade humana no nosso país. Legal. E eu tenho um orgulho imenso, né, porque eu tenho 25 anos de carreira, 25 anos de profissão, e a minha trajetória profissional está retratada Que legal. neste livro. Parabéns, hein, Jussânia? Ju! Obrigada. Parabéns, Eu fiquei muito você feliz, merece. realmente, muito feliz. Você merece. Legal, viu, gente? Bom, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, é um prazer ter Muito você bom, aqui. foi muito bom. Né, tirando as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Então, eu fico muito feliz cada vez que estou aqui. É um papo informal, né? Eu gosto dessa ideia do papo informal, é divertido e a gente passa muita informação de uma forma descontraída. É um assunto sério, mas a gente pode falar sobre isso, sobre esse tema, de uma maneira bem tranquila, bem à vontade. E, gente, a minha disposição aqui com vocês é justamente essa. Mande suas perguntas, procure tirar suas dúvidas, esclareça. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Um grande beijo.